Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 45 do 8º ano. E o assunto é Segunda Revolução Industrial. Faremos uma introdução desse assunto. Para o desenvolvimento dele, temos alguns objetivos. São eles: descrever o que a Segunda Revolução Industrial representou para o mundo, reconhecer os principais marcos e invenções da Segunda Revolução e apontar os países que se destacaram nesse período. Antes de mais nada, lembrete de toda a aula, vocês já sabem disso, tenham em mãos livro didático de História que contempla esse assunto, caderno de História para as anotações das principais informações desta aula, mas também para a realização da atividade, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo tudo isso em mãos, podemos continuar. Então, no século XIX, foi um período de intensas inovações tecnológicas e também científicas na Europa. E esses inventos, eles se deram em área do transporte, da comunicação, da produção de energia. Aos olhos das elites daquele momento, a civilização europeia tinha instaurado o reino da ciência e do progresso. Tudo 100%. A crença na capacidade da ciência de explicar o mundo e promover o progresso das sociedades humanas era o que a gente vai chamar de cientificismo. Então, naquele momento, tudo em evolução, descobrindo novos inventos, descobrindo novas matérias, fontes de energia, entre outras situações. Forma de comunicação, aqui surge a questão do telefone, entre outros inúmeros inventos. Então as pessoas estavam maravilhadas, num clima de otimismo, tudo está dando certo, tudo está fluindo. Mas vamos entender isso aos poucos. Primeiramente, passou um pouquinho aqui, o processo de mudanças e o avanço técnico do período caracteriza então a Segunda Revolução no século XIX. Países da Europa Ocidental, Estados Unidos e também o Japão, eles têm descobertas científicas e inovações técnicas que são aplicadas principalmente à produção industrial. Há um aumento extraordinário da capacidade produtiva das fábricas e o surgimento de novas indústrias e a modernização dos transportes e também da comunicação. Nós temos como principais marcos processo Bessemer, o motor de combustão interna, o dínamo, o uso do aço, da eletricidade e do motor de combustão interna, a expansão das estradas de ferro, a invenção do automóvel e a invenção do telefone. Por isso eu falei anteriormente, são em diversas áreas que ocorre esse avanço. Vamos entender então cada uma delas, cada uma dessas transformações. Primeiro, o processo Bessemer. Ele foi de 1856, criado pelo inglês Henry. E o que caracteriza esse conversor, esse processo? A injeção de um jato de ar frio no minério de ferro em fusão permitia retirar as impurezas do minério e, consequentemente, obter o aço. Qual o resultado desse processo? O aço se tornou mais barato, incentivando então novos investimentos na indústria siderúrgica. Já o motor de combustão interna, coloquei aqui como que ele funciona num esqueminha, quais são os equipamentos necessários. Mas vamos entender, a partir da década de 1870 é que foram inventados e aperfeiçoados os primeiros motores de combustão interna. Então, máquinas que transformam a energia térmica em energia mecânica por meio da queima de combustíveis. A questão dos nossos carros até hoje, tá? Dínamo, outra invenção importante, 1870 estamos falando.
um dispositivo que transforma a energia mecânica em energia elétrica. A eletricidade gerada pelo dínamo, por esse processo, ela passou a ser utilizada nas fábricas, também nos transportes e na iluminação pública. Já o uso de trilhos, os trilhos do trem, a gente conhece aqui em São Bento do Sul, principalmente ali Rio Vermelho Estação, Serra Alta, entre outras, né? 1860 havia por volta de 50 mil quilômetros de trilhos em todo o mundo. 30 anos depois, ou seja, 1890, só a Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha, os países mais ricos daquele momento, já somavam 250 mil quilômetros de trilhos construídos, para vocês terem uma ideia desse processo de evolução. Nós temos também, em 1885, o primeiro veículo motorizado, do engenheiro alemão Carl Benz. Com fins comerciais apenas, foi instalado um motor de combustão interna em uma carruagem, como vocês podem ver o exemplo ali na imagem. Já o Ford T, ele é de 1908, criado nos Estados Unidos por Henry Ford e passa a ser o primeiro carro popular da história. E com isso o processo só foi evoluindo. Hoje nós temos carro não somente a gasolina, álcool, gás, tem também carro elétrico e outras inúmeras possibilidades. Telefone, nas comunicações, a invenção de um aparelho que foi capaz de converter o som em impulsos elétricos foi patenteado em 1876, o que marcou então o nascimento do telefone. E hoje nós temos o celular que cada vez menor, mais leve para ser carregado. Lembra do início, aqueles tijolar, né? Então, tudo isso processo de evolução, mas que começa aqui, segunda revolução industrial. Inclusive, vocês sabiam que a energia elétrica, essa que nós utilizamos, passou a ter o uso doméstico que nós temos lá na nossa casa no final do século XIX, início do século XX, somente aconteceu depois da invenção da lâmpada incandescente, a qual transforma a energia elétrica em energia luminosa. Todos esses inventos revolucionaram os transportes, as comunicações e ainda fortaleceram a crença das pessoas na capacidade infinita da ciência da sociedade industrial. Os avanços técnicos, eles facilitaram e agilizaram não só a comunicação entre os povos, tá? Mas também a circulação de informações e o deslocamento de pessoas e mercadorias. Hoje nós temos um avanço ainda maior nessa questão da circulação de informações e a comunicação por meio da internet e redes sociais. Nós temos o WhatsApp, enfim, outros Telegram, entre outros inúmeros aplicativos que nos auxiliam nesse processo. Sem contar a questão do deslocamento de mercadorias, pessoas, inúmeros os meios de transporte utilizados. O uso do aço, petróleo e também a eletricidade se transformaram em símbolos da segunda revolução industrial, que se espalhou por vários países. A Alemanha, como é que foi o processo? Após o processo de unificação que terminou em 1871, nós falamos sobre isso. Tem uma aula somente sobre o processo de unificação da Alemanha sob a liderança de Otto von Bismarck. A economia alemã teve um desenvolvimento extraordinário. O governo estimulou o quê? A indústria e também a agricultura, protegendo tudo isso da concorrência externa, né? A questão da entrada dos importados. Houve o ensino técnico nas escolas, a capacitação da mão de obra para o trabalho industrial. Não adianta ter várias indústrias, mas não ter mão de obra capacitada para isso.
No início do século XX, a economia alemã era a mais moderna e dinâmica, então, de toda a Europa. Já os Estados Unidos. Esse desenvolvimento ele acontece após a Guerra da Secessão, 1861 a 1865. As colônias do norte, que eram industrializadas, elas impõem um projeto modernizador nas colônias do sul, que até então eram mais agrícolas. Havia disponibilidade de mão de obra barata, e isso facilitava a questão das indústrias. E elas eram garantidas principalmente pela imigração. Houve uma ocupação das terras do oeste que incentivou o desenvolvimento dos transportes e também da comunicação. E no século XX se transformou na maior potência industrial do planeta. Só lembrar de quem já ouviu falar da questão da Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética disputam a hegemonia do mundo. Por isso eu disse, pré-requisito para próximos assuntos. E o Japão, 1860. Durante a Revolução Meiji é que ele consegue esse boom, esse desenvolvimento. Há uma reforma educacional com o propósito do quê? Acabar com o analfabetismo e ainda qualificar a mão de obra. Olha a importância de manter trabalhadores preparados para trabalhar nas indústrias. Em 1910, há uma arrancada industrial do Japão com mais de 10 mil quilômetros de estradas de ferro, para vocês terem uma noção. Além do que, bancos, companhias de navegação e mineração e ainda uma enorme produção de tecidos. Na próxima aula continuaremos a estudar a segunda revolução industrial, mas o nosso foco de estudo estará na questão dos trabalhadores e na mudança que acontece na sociedade. Então vamos para a atividade com o propósito do quê? Revisar esse assunto e fixar algumas informações que, como eu já falei, serão pré-requisitos para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!